Olá, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vinda, mamãe. Essa é uma série que eu vou começar agora, que o nome dela é Sinta-se Acolhida. E eu vou falar sobre diversos temas que eu passei e que tive, né, que pesquisar muito. Alguns eu fiz cursos, outros não. Outros eu fui pesquisando mesmo, fiz pesquisas de artigos. E vou conversar hoje com vocês sobre um tema muito importante, que deixa aquele coraçãozinho da mãe aflito, nervoso. E vou passar para vocês, de fato, aquilo que eu vi que funciona e que eu acho que não tem necessidade de você buscar, por exemplo, uma consultoria, algo nesse sentido, porque realmente as dicas que eu vou dar para vocês, elas funcionam e eu já conversei com algumas amigas, já dei essa dica para algumas amigas e realmente todo mundo que fez conseguiu um resultado, que é o mais importante, né? A gente se sentir acolhida e dizer assim, não, tá, eu vou tentar. Eu acho que talvez eu não esteja fazendo dessa maneira. Porque às vezes a gente pensa que tá fazendo o desmame gentil, mas a gente não tá. A gente em algum momento a gente cede, né? Vamos lá, vamos começar pelo começo. Qual é o momento de fazer esse desmame? Existe algum momento? Vamos lá. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que até 2 anos o leite materno ele ainda é aconselhável, né? Como um complemento, até os 6 meses obrigatório. Depois dos 6 meses a gente já pode fazer uma amamentação mista, bem como a introdução alimentar. E até os 2 anos de idade ainda tem benefícios, tem ainda vitaminas que o bebê precisa. Depois disso não. Por quê? Por vários motivos, tá, gente? Porque a introdução alimentar ela já tá bem estruturada ou uma fase de estruturação adequada. Ai, Pri, mas meu filho não come bem e tal. Aí a gente vai ter que pensar numa outra questão. Por que será que ele não come bem? Será que é porque ele ainda não desmamou? Porque existe essa possibilidade, tá, gente? Às vezes a criança ela não come bem porque ela ainda tem aquele peito como alimento, tá? Ou ela é uma criança que ela é mais lactária, que a gente fala, né? Que ela precisa muito do leite. E aí a gente teria que trabalhar numa outra esfera, que seria buscar uma nutricionista infantil, para verificar como quais os passos para aumentar essa introdução alimentar, melhorar essa introdução alimentar, para que ele sinta cada vez menos necessidade do leite, tá? Vamos lá. Mas vamos para o fato, tá? O meu filho, ele desmamou faz 1 mês. Ai, e é muito dolorido, gente. E eu acho que é muito importante a gente saber que se é difícil pro neném, pra mãe também pode ser, tá? Eu nunca pensei que eu ia sofrer tanto com isso quanto eu sofri, tá? Eu sofri. E é importante a gente trabalhar nesse ponto. A questão da dor da mãe, de sentir aquele elo tão bonito se desfazendo. E se pra você tudo certo, porque eu sei que tem várias mães que, não, graças a Deus que desmamou. Ok, eu senti. Então, se você é daquela mãe que, ai, graças a Deus desmamou, quer muito que desmame, eu te compreendo, porque eu sei o quanto é dificultoso pra mãe essa questão da amamentação. E eu não romantizo a amamentação, gente. Eu particularmente, eu gostaria muito que meu filho tivesse feito a amamentação mista desde o início, porque eu sofri muito com a amamentação. E depois, claro, o corpo foi se acostumando, foi se adaptando e eu fui entendendo ele me entendendo e a gente foi conseguindo adaptar isso. Mas os primeiros 2 meses eu sofri demais. Meu filho tinha a língua presa, então a gente não tinha visto, então ele mamava toda hora, cada 20 minutos ele tava no peito, ele não queria pegar a mamadeira até porque ele não conseguia segurar. E aí depois a gente fez a cirurgia da linguinha e as coisas foram melhorando nesse sentido. Mas meu filho foi pegar a mamadeira mesmo com 8 meses. A gente começou a introdução alimentar um pouco antes, porque eu precisava voltar a trabalhar. Mas mamadeira ele foi pegar realmente com 8 meses. Então, teoricamente, eu fiz a amamentação exclusiva até os 8. E aí ele pegava um pouquinho na escolinha e pegava a mamadeira, né? Que daí eu mandava a fórmula e em casa ele não pegava. E com 8 meses ele começou a pegar. Mas vamos lá, porque o mais importa, como fazer esse desmame? Como é que seria a técnica ideal, o passo a passo para fazer esse desmame? Tá, vamos lá. A gente tem que, primeiro, tá? A gente tem que ter uma segunda alternativa para a alimentação dele de leite, tá? Eu uso fórmula, tá? A partir de 1 ano já pode usar o leite de caixinha, eu ainda uso, mas isso foi opção minha, eu uso aquela fórmula de segmento de 1 a 3 anos. Eu uso
particularmente, uma que eu gosto, né, que é o Nanlac, porque o Supreme, que ele ainda tem algumas vitaminas do leite, aquele HMO, mas isso é você pode usar qualquer uma, tá? Qualquer uma que você achar interessante. Por quê? Porque provavelmente o teu filho ou a tua filha vai sentir um pouquinho falta desse leite, então você tem que ter. Então, a primeira questão é introduzir a mamadeira, tá? Vai ter que introduzir mamadeira, copinho, daí como você achar melhor, tá? Tem crianças que tomam no copinho já e tudo certo. Por quê? Ele tem que ter aquele leite, né? Ele vai ter que ter. O meu já faz a amamentação mista, mas ainda pede o peito, tá? Introduzir a mamadeira. Segundo ponto, a introdução alimentar. A gente tem que ofertar o máximo de alimentos que essa criança possa conhecer. Por quê? Porque ele tem que sentir prazer na comida. Então, ele tem que querer comer uma frutinha, ele tem que querer comer um arrozinho, uma massinha. E você vai conhecendo seu filho, né? Porque se ele comer bem, ele vai estar com a barriguinha cheia. Logo, cada vez menos ele vai precisar desse leite, né? Perfeito? Então, o que a gente pensou? A gente já introduziu uma fórmula ou um leite integral. Isso, conversa com o seu pediatra para ver qual é a fase do seu filho, né? A gente já tá fazendo uma introdução alimentar adequada, tá? Se eu não conseguir fazer, se tá com muita dificuldade, uma nutricionista. Terceiro, redução das mamadas durante o dia. Se você não leva seu filho para uma creche, alguma coisa, isso dificulta, tá, gente? Então, eu sou bem realista. Eu sou uma mãe que eu cuido do meu filho em casa, vai ser um pouco mais difícil, tá? Por quê? Porque ele tem acesso àquele peito, né? Indiretamente ele tem. Então, Pri, como é que eu posso fazer isso, já que eu tô em casa, por exemplo? Aí você vai ter que fazer aquela questão da distração da criança, oferece a fórmula primeiro, né? Oferece algum alimento que ele goste mais, ofereça água. Dependendo da situação, ofereça suco. Alguns sucos já são permitidos a partir de 1 ano, suco natural. Tente oferecer outros líquidos, tá? Priscila, ainda não tô conseguindo. Você vai identificar em qual momento seu filho pede esse peito. O meu, por exemplo, ele já tava pedindo só na hora do soninho, tá? Então eu fui reduzindo, claro que nem eu falei, o meu ia pra creche. A creche auxiliou. Os primeiros meses era assim, ele chegava da creche no desespero, queria peito. Depois foi naturalizando isso, tá? Eu chegava da creche e dava mamadeira, não o peito, tá? E aí, por fim, eu estava dando peito só na hora do soninho, tá? O que dá pra gente fazer nesse sentido? Primeiro, oferecer esses outros líquidos, para que ele já tenha cada vez menos necessidade dessa amamentação, desse leitinho. Pedir para alguém, por exemplo, é só na hora do soninho, conversa com o pai, com a avó, com o vô, para que tente eventualmente nanar. O que funcionou muito comigo, tá, gente? Então, assim, eu trabalho em plantão. Então, isso me ajudou muito, tá? O meu marido começar a fazer o soninho com ele. E a creche também. Então, ele dormia na creche e ele não usava, lógico, né? Ele não usava o peito lá na escola. Então, como é que ele conseguia ficar lá na escola? Porque não tinha. Então, assim, daqui a pouco, assim, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, deixa teu filho uma meia tarde na casa da avó, ele vai dormir com a avó. Se você não tem essa questão da escolinha, né? O que tá tudo certo, né? Dá pro pai, pra alguém fazer com que essa criança durma sem tente uma naninha, uma roupinha com seu cheiro, se for isso, né? Então, você vai ter que identificar exatamente o que vai encaixar naquilo que é possível para que seu filho consiga se distanciar lentamente desse peito, tá? Então, que nem eu falei, eu trabalhava de noite, então, aos poucos, meu filho, ele foi tirando esse vício do peito da noite, tá? Então, são alternativas que a gente vai fazendo, né? Esse desmame gradual. Então, assim, daqui a pouco, assim, uma vez por mês, uma vez por a cada 15 dias,
eu vou deixar ele, eu vou sair e vou deixar ele dormir com o pai. Vou sair um tempinho na hora do soninho, que a gente sabe, né? Meu filho, por exemplo, ele dorme entre 7h30 e 8h30. Eu sei que aquele horário é o horário que ele geralmente se acostuma, se organiza pra naná. Então, era um momento que eu saía de cena, né? Então, sair de cena nesses momentos que ele... Ah, não, Pri, mas meu filho, por exemplo, ele cai um tombo, ele vem e ele quer o TT pra se acalmar. Então, você vai fazer outra maneira, você vai fazer, pode ser até pegar no colinho, filho, eu te amo. Ah, vamos olhar o aviãozinho, vamos olhar o carro, distraindo ele para que ele sinta que, não, ele tá sendo acolhido, mas ele tá sendo acolhido sem aquele peito. Ele consegue controlar as emoções, né? Porque muitas vezes a gente dá o peito pra criança sem ele pedir, né? E isso que faz com que esse desmame fique mais difícil. Né? Então, a gente tem que entender qual é o momento que ele tá necessitando mais e trabalhar outras formas de acalmar ele. Ah, é no horário do soninho? Então, vamos pedir pro pai. Vamos dar uma mamadeira primeiro. Às vezes, só uma mamadeira já funciona, né? Ai, vamos botar uma musiquinha pra acalmar. Vamos contar uma historinha. Vamos... E assim a gente vai fazendo. Tá, gente? E isso funciona bastante, todas essas dicas que eu falei pra vocês. E claro, Pri, eu tô sentindo que meu filho tá mamando muito porque ele tá comendo mal, nutricionista, pediatra, né? E a gente tem que ver daqui a pouco alguma outra questão que a gente não esteja conseguindo enxergar, tá certo? Um forte abraço!